A aula de hoje é sobre Império Carolíngio. Se você ainda não assistiu a aula sobre Roma Antiga, eu recomendo. Vai lá, assiste e dá um joinha que vai ajudar bastante na compreensão dessa aula. Você pode também assistir a aula sobre feudalismo, que também dá uma boa ajuda na compreensão do Império Carolíngio. Mas de qualquer forma, eu vou fazer uma rápida resumida para você entender o porquê da importância do Império Carolíngio. O Império Romano, quando entrou em crise, uma das formas de tentar deter essa crise foi a divisão em Império Ocidental e Império Oriental. O Império Oriental tem sua história relacionada ao Império Bizantino. Você pode ir lá assistir a aula sobre o Império Bizantino. Já o Império Ocidental, em função da crise das invasões dos bárbaros, vai cair na mão dos bárbaros em 476 d.C. Então, o caminho do Império Romano Ocidental é a fragmentação em diversos reinos bárbaros ou monarquias bárbaras feudais, como, por exemplo, o reino dos visigodos e dos suevos, no que hoje você conhece como Portugal e Espanha, ou o reino dos ostrogodos, no que hoje corresponde à Itália e à Grécia, o reino dos vândalos no norte da África, o reino bárbaro anglo-saxão, no que hoje seria a Inglaterra, e, claro, o que me interessa agora, o reino dos francos. O reino dos francos irá evoluir para o Império Carolíngio. Professor, por que você pegou os francos para fazer essa modelagem de uma monarquia feudal, um reino bárbaro feudal, e não pegou um desses outros? Bom, para isso a gente tem que estudar o próximo quadro. Vamos a ele. Muito bem, professor, por que você escolheu o Império Carolíngio para falar dos demais reinos feudais? Porque o Império Carolíngio é modelar tanto no feudalismo quanto no cristianismo, assim como os demais reinos feudais. Então, por que escolheu ele e não outro, professor? Porque o Império Carolíngio fornecerá as terras da Igreja Cristã que você conhece como Estados Pontifícios. Além disso, quando o Império Carolíngio se desmembrar, ele dará origem às sementes de dois grandes estados europeus, a França e a Alemanha. Muito bem, vamos então entender um passo a passo da transformação do Reino dos Francos até o desmembramento do Império Carolíngio. A primeira dinastia a governar os francos é a chamada dinastia Merovingia, em homenagem a Meroveu, um rei lendário dos francos. Seu neto, Clovis, já administra os francos dentro das antigas possessões romanas. Clovis se converte ao cristianismo para facilitar a aceitação dos novos súditos desse rei bárbaro estrangeiro. Acontece que os descendentes de Clovis vão ser chamados de reis indolentes, não porque eram necessariamente preguiçosos, mas porque delegavam a administração do reino dos francos aos majordomos, algo como gerente ou prefeito do palácio, alguém que administrava de fato o reino dos francos no lugar dos reis que eram indolentes. Um grande majordomo foi Pepino de Heristal, que tomou para si o controle dos reinos dos francos e ainda criou a hereditariedade no cargo de majordomos. Olha que nome lindo, Pepino de Heristal. Aliás, uma particularidade do reino dos francos são esses nomes lindos e maravilhosos. Pepino de Heristal ou seu filho Carlos Martel. Carlos Martel, em 732 d.C., foi responsável por impedir a islamização do Ocidente quando derrotou os islâmicos na Batalha de Poitiers. Os islâmicos avançavam para fora da Península Arábica, invadiram o norte da África, chegaram à Península Ibérica e iam adentrar a Europa se não fosse Carlos Martel tê-los impedido. Se os islâmicos tivessem vencido Carlos Martel, a Europa cristã teria desaparecido. Muito bem. O filho de Carlos Martel, Pepino o Breve, vai dar início justamente à dinastia carolíngia de Carolos, uma homenagem a Carlos Martel. Por quê? Até então, lembre-se, Clovis era da dinastia Merovingia, Pepino de Heristal não era um monarca, eram majordomos. Carlos Martel eram majordomos. Pepino o Breve também era um majordomos, que vai ser coroado rei, dando início à dinastia carolíngia. Pepino o Breve é importante porque ele expulsa os lombardos da Itália e cede estas terras
transformando-as em estados pontifícios para a igreja. Por isso, com o apoio da igreja, ele é reconhecido rei dos francos, iniciando então, aí sim, a dinastia carolíngia. O filho de Pepino Breve, Carlos Magno, tem esse nome Magno, maior, porque levou o reino dos francos à sua máxima expansão. Percebam aí no mapinha o tamanho que chega o reino franco. O filho de Carlos Magno, Luís o Piedoso, olha que nome, Luís o Piedoso vai pegar o todo-poderoso império construído por Carlos Magno e vai dividi-lo com seus 3 filhos, graças ao Tratado de Verdun. Tratado de Verdun, assinado em 843, pegava aquela dimensão do Império Carolíngio e dividia entre Carlos o Calvo, Lotário, disse Lotário, e Luís o Germânico. Ocorre que Lotário morreu. E aí o território fica dividido apenas entre Carlos o Calvo e Luís o Germânico. Carlos o Calvo vai reinar no que chamamos de França Ocidental. França, claro, em homenagem ao Reino Franco. Luís o Germânico governará na França Oriental. Ocorre que França Ocidental dará origem ao que você conhece como França na Baixa Idade Média. Assim como a França Oriental dará origem a Sacro Império Romano Germânico, Confederação Germânica e lá no século XIX a Alemanha. Mas tudo isso, formação da França, formação do Sacro Império, da Confederação Germânica e da Alemanha, são assuntos para outras aulas. Até lá!